Olá, tudo bem? A gente vai começar hoje mais um Personalidades e a gente tem aqui outra pessoa muito especial. Estou falando de Mário Gaidzinski. Olá, tudo bem, Mário? Olá, é um prazer estar aqui, Karen, contigo novamente, falando um pouquinho para essa TV Litoral Sul, uma comunicação direta com todo o pessoal da região sul de Santa Catarina e falar um pouquinho sobre a história, sobre o Nações, contar um pouquinho dos nossos laços. Vai ser muito bom estar aqui contigo. Ah, com certeza. As pessoas te chamam de Marinho, são as pessoas mais próximas ou é um apelido que pegou assim? As pessoas que têm uma relação muito próxima com o meu avô, o Mário Sorato do Soratur, acabam me chamando de Marinho, né? Então, vai muito do relacionamento que possuem com a minha família. Ah, sei. Aí sempre tem, daí aquele apelido que é mais carinhoso e Isso. tal, assim. Então, Que fica até estranho se o cara não te chamar daquele jeito. exatamente. Então, cada, Pode falar, desculpa. cada local, né? Cada tipo de roda de amizades e de network que a gente possui, a gente acaba sendo chamado de um nome carinhoso, né? E acaba se adaptando a isso. Tens outro apelido? Tem alguns apelidos, na verdade, me chamam de Marinho, como já comentado, me chamam de Sorato, às vezes me chamam de Gaidzinski, me chamam de Polaco, então tem alguns apelidos aí, depende de onde nós estamos, como eu comentei, conversando nas rodas que nós estamos familiarizados. Depende do métier. Bom, tu tens dois sobrenomes bem muito importantes, históricos pra gente, né? Como é que é? É muito legal, né? Carregar um legado de empreendedorismo, um legado de quem ajudou, de certa maneira, a construir a história dessa cidade da região sul, desde o Sorato, né? Do home hotel, das primeiros sistemas de hotelarias da cidade, o primeiro posto de gasolina, a doação que foi dada ao Hospital São João, para o Santo Guilherme construir. Então a gente tem esse lado, né? Essa vertical importante pela família Sorato. E aí também, obviamente, pela família Gaidzinski, todo o nosso legado na história da cerâmica, no desenvolvimento da região de Cocal do Sul, especificamente, na parte educacional, via Colégio Maximiliano Gaidzinski, no ensino técnico, e tudo que acabou sendo gerado de valor adicionado e que fez com que a gente, Criciúma, estivesse pujante como está hoje, né? É uma responsa. Resumindo, é muita responsabilidade. Eu fico pensando o seguinte: quantas das coisas que tu és, ou quais das coisas que tu és, que não foi uma escolha tua, mas uma escolha que outros fizeram para ti, ou pela tua família, ou pelo teu sobrenome, ou por amigos, ou que teve influência assim, não, isso nem sei se fui eu que quis, isso eu fui porque alguém escolheu para mim esse caminho. Na verdade, quando a gente nasce num berço de empreendedorismo, né, desde muito novo eu fui aprendendo a ter governança, a trabalhar e dividir as características pessoais e profissionais. Então, trabalhei desde muito novo dentro da família da Eliane com PDI, com Plano de Desenvolvimento Individual. Então, a gente conseguiu ter um discernimento, na verdade, de separar o que nos fazia bem, o que era nosso hobby, o que a gente realmente gostava e queria fazer por uma questão de ter muitas vezes o dom, a prática daquilo, e outra que a responsabilidade pessoal, profissional, no que a gente precisava, né, dar encaminhamento no legado que foi deixado pela família. Então, a gente sempre soube separar bem esses dois papéis, mas com certeza existe a responsabilidade, tanto do peso, né, no início da minha vida, do sobrenome, como depois, né, o que o sobrenome faz para a abertura de portas. Porque no começo, né, quando tu pensa em trabalhar fora da indústria ou fora dos empreendimentos da família, é muito difícil para a sociedade entender que tu realmente tens esse potencial. E aí eu tenho que agradecer as pessoas que na época me abriram portas, né, como o Alvinho, o Álvaro Arnes foi uma das pessoas que me abriu na Color Minas, dentro da família Freitas, entre outros que fizeram esse papel que foi muito importante, preponderante, para que me forjasse e aí sim eu tivesse, talvez hoje, o domínio, né, para tocar empreendimentos de grande volume, de grande monta, igual o Nações Shopping. Né? Mas tu não tens vontade, quando tu era criança, não tinha vontade de ser jogador de futebol, bombeiro, essas coisas que as crianças normais querem ser? Sabe que eu sempre tive uma vocação e sempre gostei muito do empreendedorismo, né? Desde que eu me conheço de muito novo, assim, desde do segundo ano do ensino médio, no qual fui presidente na época a gente chamava de Junior Achievement, né? Que era a mini empresa da escola. Eu sempre gostei dessa área de criar negócios, desenvolver negócios, gerar valor. Então, é muita sorte para a família. Então sempre foi
Gostava, claro que gostava de pescar, de surfar, mas nunca foi de maneira a pensar ser profissional numa dessas áreas. Sempre foi como hobby, como eu comentei. E aí nessa área de empreendedorismo aí sim, né? De querer empreender e sempre querer realmente fazer algo fomentar e crescer, né? Porque não é natural. O cérebro humano, vou te explicar uma coisa que eu acho que tu não sabe. O cérebro humano, ele quer descansar. Ele fica mandando assim, muitas desculpas pra gente. Não, mas olha, na academia eu fui ontem, pra que eu vou hoje? Hoje tá chovendo. O cérebro quer que tu fique quietinho, que tu guarde, né, tecido adiposo e que tu fique ali seguro. Milhares de anos se passaram e pra humanidade continuar viva, que ela não fica se aventurando. E tu vens com uma característica muito diferente das pessoas. Desde pequeno, o cara quer se aventurar. Ele não quer ficar parado e mais. Ele quer inventar coisas que ninguém jamais pensou ou teve coragem de fazer. Não é normal, tu sabe? Perfeito. Mas aí, quando a gente entra na parte histórica, né, sempre existiu características de tribo que eram, desde o Homo sapiens, na verdade, que preferiam ficar nas cavernas e serem coletores, e existiam os caçadores que iam explorar novos locais e trazer proteína para essa tribo. Eu acho que eu sou da parte que é exploradora e que foi buscar proteína, na verdade. Teve alguma vez que nas caças, metaforicamente falando, deu errado e tu disse, esse método aqui não funciona? Porque se tu tá empreendendo há muito tempo, deve ter alguma coisa que, assim, assim não funciona. O erro faz parte do empreendedorismo. Aquele empreendedor que diz que nunca errou, eu acho que é porque ele não está fazendo a função direito. Eu acho que a sociedade humana ela desenvolve por duas características básicas. Primeiro, uma característica filosófica, então uma pergunta que vai fazer com que tu evolua. E depois, quando a gente analisa do ponto de vista de ciência, né, através de uma hipótese. Essa hipótese pode ser validada ou não validada. Só que uma hipótese não validada, ela sempre te leva adiante. E eu acho que esse é o princípio do empreendedorismo, né? A gente ser resiliente o suficiente para saber que momentos de dificuldades vão existir e a gente vai ter que ter persistência e foco para poder passar por esse momento e transformar o limão numa limonada, literalmente. Qual é o limite que tu sabe quando tu deve persistir mais para ser o grande herói vitorioso e quando tu tá sendo tolo de insistir em algo que não vai dar certo? Tem como saber ou é só arriscando? Eu acho que lá no âmago do teu conhecimento, tu tens um feeling, na verdade. Eu acredito muito que conforme tu vai vivendo, tu vai conectando informação e vai gerando essas sinapses cerebrais que fazem com que muitos enxergam isso, né, como intuição ou algo do gênero, mas na verdade tu começa a entender o que pode ser que aconteça lá na frente e entender se aquilo é bom ou ruim. O empreendedor, como eu comentei, né, a gente aprende a ser resiliente. Então, tu começa a traçar cenários e aí tu verifica se esses cenários, a probabilidade de êxito é grande ou não. E também faz parte, se dizer assim, não, vamos parar por aqui, vamos recomeçar, vamos escrever uma nova história. Eu acho que isso faz parte do processo de empreendedorismo também. E arriscar é uma questão de saber esse delta, né? Saber esse delta de tomar de risco, o quanto vale a pena ou não. E aí cada um tem um percentual de risco que sabe tomar. Aí vai de cada indivíduo, cada pessoa tem isso dentro da sua relação, né? Então, eu acho que é algo muito individual no final do dia. Eu acho que a gente tem que seguir a intuição. Acho que a intuição é importante no ramo empresarial, embora ela tem que ser também muito bem formatada, e aí é um pouco antagônico isso, mas na base analítica também. Eu acho que tem que colocar no papel, verificar até... Você está dizendo literalmente botar no papel? Eu acho que literalmente, na verdade. Eu não sou... Até porque ele trouxe até um caderno com canetinha. Eu não digo que tudo precisa ser 100% planejado, entendeu? Mas eu acredito muito em norte, né? Acredito muito em tu traçar um plano, um objetivo macro e tentar seguir esse objetivo macro e aí passar por esses momentos de dificuldades, entendeu? Então, eu acho que... E aí, depois de tu traçar um objetivo macro, ter isso claro, tu divide isso em etapas ao longo da vida, né? Para que tu alcance, né? Nunca dando um passo muito grande. Eu acho que Jobs, Musk, todos eles, né, têm um sonho muito grande, sempre falaram isso em todas as suas palestras, mas sempre também traçaram e executaram planos de curto prazo muito pragmáticos. Eu acho que é um pouco disso.
Eu acho que também cria menos frustração. Tu pode ter o teu objetivo maior lá, mas tu aproveitar, inclusive aproveitar a caminhada de pequenas tarefas que tu pode ir cumprindo, senão fica muito frustrante tu querer ir direto. Ah, não, eu vou criar agora a segunda maior empresa do planeta. Ah, como é que tu vive pessoalmente, teu dia a dia? Tu acordas, tu já tá com tudo programado, tu deixa as coisas acontecerem ou tu tem uma programação semanal? Como é que tu coordena tua vida? Na verdade, eu tenho normalmente uma programação semanal, né, uma programação diária, até porque na cadeira que eu estou exercendo hoje como superintendente de nações, a gente tem agendas constantes, desde lojistas, desde novos operadores, novas oportunidades na área de entretenimento, na área de varejo. Então, a gente acaba tendo essa estrutura desde quando acorda, sabendo e tendo uma rotina, né, e tentando mantê-la, obviamente. Mas, claro que o grande ponto aqui de todo empresário, todo empreendedor, é no final do dia saber também fazer um pareto do seu tempo para aquilo que gera mais produtividade e tentar, de fato, criar foco naquilo que é importante naquele momento pro empreendimento, no caso que eu estou tocando, ou para os meus outros negócios que eu tenho em paralelo na minha vida. Então, eu acho que é um pouco disso e sempre tentar o equilíbrio familiar, né? Então, esse equilíbrio tênue que existe, na verdade, entre a vida profissional e a vida familiar, que eu acho que é o mais complexo do ponto de vista de quem empreende, né? Porque tu acaba, às vezes, te dedicando muito àquele empreendimento e acaba, de alguma maneira, abrindo mão desse relacionamento importante do seio familiar, mas ao longo da minha trajetória também acho que eu consegui equilibrar um pouco isso e acho que isso vem gerando frutos aí, a gente vem tendo uma boa relação. A gente vê assim, muita maturidade eu acho que tu é um espírito muito velho, que tu já vem meio pronto, assim, maturidade em como conduzir as coisas e nos planos que tu faz, né? Vou te fazer uma pergunta. Pro ano que vem, 2025, se tu tivesse que colocar na ordem de prioridades, nós temos dinheiro, saúde, amor e poder. Dinheiro, saúde, amor e poder. Põe na prioridade. Minha prioridade sempre vai ser uma correlação em todas elas, que é gerar legado para a sociedade. Ele é muito preparado. Então, é nesse sentido que eu acho que nosso plano aqui, eu acredito muito nisso, eu não falo não é da boca para fora, eu acho que a gente é uma centelha, é muito curto, na verdade. Então, se tu não tiver um objetivo maior de melhorar a qualidade de vida das pessoas, de fazer e plantar uma semente ao longo desse processo que vai germinar e gerar sombra para alguém futuramente, eu acho que a vida deixa... na minha avaliação, né, deixa de fazer sentido. E eu gosto, na verdade, de plantar coisas e trabalhar para que a gente tenha uma melhor qualidade de vida. E acho que tem muito a ver com a parte do associativismo e tudo que eu tentei, desde muito novo, me envolver na sociedade, para que as pessoas se unissem, na verdade, para tirar o melhor delas, né? Porque a gente sabe que muitas vezes a gente só olha pelo prisma do que está errado ou que as pessoas poderiam ser melhor, e eu acho que a gente tem que tentar olhar pelo outro lado, na verdade, é tentar tirar o melhor das pessoas, porque com certeza, olhando com esse lado, a gente consegue resultados muito mais eficientes. Uhum. A função que tu tens hoje no Nações envolve, não é só a parte administrativa, mas envolve lidar muito com gente, com pessoas, as mais diversas possíveis. Qual é o maior problema de administrar pessoas? Não o maior problema, porque as pessoas são todas ótimas, elas não são problemáticas. Qual o maior desafio de liderar pessoas? Acho que o maior desafio de liderar pessoas, assim como liderar líderes, que é a função minha hoje como superintendente, é definir prioridades e conseguir escutar, né? Conseguir entender quais são as dores de cada um e conseguir colocar isso numa estrutura de Pareto, como eu havia comentado anteriormente, para que a gente consiga priorizar o que realmente é importante do ponto de vista coletivo, né? Então, quando você analisa um shopping center, tu vai ter demandas vindo do lojista, tu vai ter demandas vindo da sociedade com relação ao que ela espera do shopping, tu vai ter demanda dos sócios acionistas com relação ao resultado que eles esperam daquela operação, tu vai ter demandas do tua estrutura colaborativa e todos os funcionários que estão contigo nesse processo, então, que possuem, por outro lado, questões pessoais dentro do seu dia a dia de casa que levam para um trabalho, né? Porque faz parte do processo. Eu costumo dizer que
eu não consigo separar muito a vida profissional da vida pessoal. Eu acho que a vida é a vida, na verdade, no final do dia. E as pessoas têm que aprender a lidar com esse lado, às vezes, de ter um problema pessoal, saber trabalhar esse problema pessoal e também usufruir daquele tempo de coletividade ali que tens no trabalho, porque afinal 1/3 da tua vida, pelo menos, tu tá ali com aqueles colaboradores, vivendo aquela dinâmica, e aí eu acho que tens que entregar o melhor que tu podes dentro daquele espaço de tempo que tu estás na função que estás exercendo, né? No meu caso agora como superintendente. Não é um cargo simples, né? E liderar líderes é mais difícil ainda, né? Requer muita, ao mesmo tempo, humildade e eu quero usar uma palavra bonita para força, mas enfim, é um meio termo. E eu acho que para cada pessoa é um jeito de lidar, né? Não dá para lidar igual com todo mundo, né, Mário? Não, perfeito. Eu acho que essa é a graça do mundo, na verdade, né? Imagina que a gente fosse todos robôs aqui, que só replicássemos um único objetivo. Acho que a vida ficaria monótona, né? Deixaria de ter graça. Essa variação de personalidades, de alguém ser mais intuitivo, o outro ser um pouco mais agressivo no ponto de vista de tomar decisão, o outro ser um pouco mais passivo, isso é que transforma a sociedade no que ela é hoje. Acho que, mais uma vez, voltando ao tema que eu havia comentado, é tirar o melhor disso tudo e tentar colocar um foco linear dentro desses desejos no final do dia para que isso se transforme em resultado. Eu acho que tem uma coisa genial de líderes, que são aquelas pessoas que conseguem encontrar pessoas ótimas para determinadas posições, que ninguém acredita que aquela pessoa vai dar conta, e tem líderes que têm uma visão muito sensacional. Vou botar o fulano aqui, mas como? Fulano nunca... Não, mas eu acho que ele dá conta. Que eu acho que são características, não é da faculdade que ele fez, não é a academia que ele frequentou, não é do conhecimento geral, que é de personalidade. Que tipo de características pessoais tu gosta de ter nas pessoas com quem tu trabalhas? Uma das características que eu mais gosto é força de vontade. Porque eu acho que o querer mudar faz com que a gente mude, de fato. Então, iniciativa, proatividade, eu costumo brincar que eu prefiro 1000 vezes frear alguém do que empurrar, né? Então, é um pouquinho das características que eu admiro. E claro que dentro das suas atribuições, né, eu sou uma pessoa que eu confio muito, então quando alguém está fazendo algo para mim, eu dou liberdade para uma tomada de decisão e para que ele consiga também exercer seu papel de liderança, né, porque todos acabam tendo dentro das suas nuances, né, e áreas específicas de atuação liderados embaixo, então eu dou essa liberdade, mas ao mesmo tempo tenho que cobrar pelo resultado final. Eu acho que eu não entro num microgerenciamento de tarefa do dia a dia, evito fazer isso. Às vezes faço pontualmente para saber como é que está a qualidade dessas entregas, mas eu prefiro ficar no macro e cobrar um objetivo geral de todos, né? E fazer com que tenha um senso de equipe, de time no final do dia e de propósito, que é o que a gente comentou anteriormente, né? Acho que se a equipe absorve o teu propósito e vê que teu propósito é verdadeiro, porque não pode ser um propósito falso, porque um líder que tem um propósito falso, ele cai por terra, eu acho que a gente consegue unir essa energia e realmente colocar uma catalisação para um processo de resultado. Quando a pessoa nasce com uma capacidade como a tua, não só de liderar, mas de empreender e modificar, de transformar e de provocar evolução nas pessoas que te cercam e nos processos, nos mecanismos por onde tu passa, pode ser usado em qualquer área. E é interessante que tu tenha usado no mercado financeiro, digamos assim, né? Para gerar rendas e enfim. Não é nada muito espiritual, né? E tu falaste muito assim, eu acredito no que eu posso colaborar com a sociedade e tal. A gente vê que tem uma missão coletiva por trás do que tu falas. Mas de que maneira que o superintendente do Nações Shopping, que está lá basicamente, né, trabalhando assim para ganhar dinheiro, gerar renda, contribui para a humanidade? Na verdade, acho que para te contribuir para a humanidade, tu precisa primeiro contribuir para aqueles que estão próximos a ti, né? Então, aquilo que a gente havia comentado anteriormente, a gente não pode ter um sonho muito grande se a gente não tiver os passos a dar no dia a dia. E aí um pouquinho das sementes que estão sendo plantadas, por exemplo, no Nações,
é gerar essa qualidade de vida para o entorno, para todos que vivem o dia a dia do shopping, trazer eventos fantásticos, igual nós estamos trazendo nessa época do Natal, que é uma época de espiritualidade, nós pensarmos em relação ao nosso propósito aqui na Terra, né? E aí tu ter o Bom Velhinho com musicais, tu poder levar teu filho, que ainda tem aquele espírito de Natal muito forte, né? Para tomar um café com o Papai Noel, tu conseguir trazer operações novas e não precisar se deslocar até Gramado para ter uma galeteria Primo Canto igual uma Mamma Mia, tu teres o sonho como comunidade de ter um Outback aqui, não precisar se deslocar a Porto Alegre ou Florianópolis, nós vamos ter o ano que vem um Outback aqui nos atendendo, e a gente fazer empreendedores locais, como é o caso da La Moda com a Lance Perfume, acreditarem no potencial do empreendimento que nós estamos fazendo, criarem uma loja conceito e estarem com uma performance muito significativa a ponto de pensarmos em novos projetos daqui adiante. Eu acho que é um pouquinho disso, assim. Esse teu pensamento assim, de cooperativismo, na realidade a posição que tu está hoje é muito de incentivar e promover o crescimento dos demais. Eu acho que a gente vive um ecossistema, eu acredito muito nisso, assim. Eu acredito que um shopping center, principalmente por ele viver experiência, né, e a experiência se dá por essa relação, desde o entretenimento, a parte de consumo de varejo, tu conseguir ter uma solução para uma festa de criança, por exemplo, tu ter uma gastronomia de qualidade com o tipo de produto que tu queiras absorver tudo no mesmo local, tu ter um local coberto para um dia de chuva ou um local climatizado para um dia de calor muito quente que existe em Criciúma no verão. Eu acho que tudo isso faz parte de um grande ecossistema que, se for nutrido da maneira correta, gerando sustentabilidade, ele vai gerar valor adicionado, assim como já gera. Se tu pegar hoje o varejo em Criciúma, ele gera 20% do valor adicionado no município de Criciúma. Uau! E 20% dos empregos formais. Então, nós estamos falando de um valor muito significativo, né? E pegar estruturas e trabalhar com o poder público, por exemplo, o pavilhão da Secrisa, que já foi uma grande vertical de desenvolvimento para toda a região, hoje é uma cicatriz urbana no centro da cidade, ser transformado num parque de inovação, de tecnologia, que é o que a gente também consegue catalisar estando na função que eu estou hoje como superintendente. Aliás, que vai ser uma mudança não só para Criciúma, para a região inteira, né? Tudo vai mexer. O mercado, desde o mercado imobiliário até a educação, passando por tudo. Estás falando do Parque Leonardo da Vinci. Perfeito. Quando tu não tem nada para fazer e tu quer ir no shopping, tu vai no shopping? Não, eu quero saber se eu vou lá tomar chopp, comer sorvete com as crianças. Tu vai passear? Eu vou com frequência no shopping, na verdade. Principalmente depois que eu comecei a exercer essa função de superintendente, né? É até interessante que quando o Jaime me convidou para entrar nessa área de varejo, era uma área que eu não dominava, né? Eu já tive negócios nas outras áreas da economia, mas varejo nunca foi uma área que eu tinha conhecimento profundo o suficiente para ser um CEO ou superintendente do shopping como eu sou hoje. E a partir desse momento também eu virei uma chave, eu comecei a frequentar muito mais esses ambientes, até para entender a dinâmica. Meu filho gosta muito de ir ao shopping, então mesmo no stand de plantão, final de semana como esse, nós fomos no shopping, estava bem movimentado, e acaba virando parte da tua rotina, né? Ir lá entender como é que está a experiência do cliente, como é que está o ar-condicionado, como é que está o paisagismo, como é que está, se os banheiros estão limpos ou não, se o estacionamento está funcionando corretamente. Isso não é passear, Marinho. Tu vai lá então e fica de olho, tu não consegue relaxar. Tu vai lá e fica olhando se está funcionando. Vai passear no trabalho. Não, porque mas acho que faz parte do dia a dia, entendeu? Né? Pra mim, acho que a gente não desliga do que faz. Acho que não desliga, entendeu? E eu não faço isso com um nível de comprometimento como se fosse trabalho, sabe? Eu faço com uma visão mais de zelo e de querer entender como é que aquilo está realmente dentro do que a gente havia pré-planejado, sendo executado no dia a dia. Eu acho que Então não é que tu passeia no trabalho. Tu trabalha no teu passeio. Não é no sentido de... Pô, vamos lá, vou comer uma gastronomia diferente, vou lá no Geraldo, por exemplo, no Sage da Barra, entendeu? Eu já faço uma correlação de, esse restaurante talvez poderia estar no Nações, tem uma demanda reprimida para talvez frutos do mar na região de Criciúma. Então tu começa a fazer essas análises, essas sinapses, e aquilo não é trabalho, na verdade, aquilo tu tentando, de fato, voltando ao ponto que a gente havia comentado, é tentar gerar valor para a sociedade que está ali inserida e, de alguma maneira, retribuir alguma coisa do que foi nos deixado como legado para os que passaram aqui anteriormente, né? Muito bem, a gente já está meio que encerrando. Queria saber, tu tens hábitos? Hábitos? Tenho hábitos. Tipo, que podem ser contados? Não, eu tenho hábito de leitura, né? Dentro da tua área ou de leitura assim que tu viaja? Tá?
dentro da minha área, mas não só dentro da minha área, assim, eu gosto de ler um pouquinho de tudo, então eu gosto de ler desde ciência, história, porque eu acho que, como eu falei, acho que o valor, na verdade, está nas áreas cinzentas, nas sinapses entre as áreas. Então eu acabo lendo de tudo um pouco e gosto disso, eu tenho a mente muito que acaba às vezes sendo muito acelerada e isso também me traz uma desaceleração importante, porque daí eu foco na minha leitura quando eu faço. Gosto de estar com a minha família final de semana, gosto de ir para a praia, gosto de brincar com meu filho quando posso, levar para andar de skate, levar para surfar. Eu acho, tenho um hobby também gosto de gastronomia, então gosto de cozinhar. De cozinhar? Gosto de cozinhar em casa, é um hobby que... Coentro, tu gosta? Coentro eu gosto. Muitos falam mal do coentro. Cominho, tu gosta de cominho? Dependendo do tipo do prato que vai ser usado, entendeu? Por exemplo, frutos do mar, a não ser uma moqueca capixaba, que eu acho que tem que ter um pouquinho de coentro, eu prefiro sempre menos tempero, sabe? Se tu pudesse escolher assim, não, esse aqui não falta, sei lá, páprica, o que não vai, orégano, o que não falta nos teus pratos? Se tivesse que escolher um. O que não falta nos meus pratos é manteiga. Adoro manteiga. Eu acho que manteiga é a base da culinária. Sempre fui a favor da manteiga, assim como sou a favor do ovo, sou a favor do leite. E nunca, até um pouquinho do que a gente estava conversando anteriormente, né? Eu acho que a gente, como humanidade, a gente evoluiu consumindo coisas saudáveis e coisas derivadas dos animais, entendeu? E a partir do momento que a gente tem aquilo da maneira natural, vindo diretamente da fonte, e acabar dizendo que aquilo te faz mal, eu tenho particularmente a pulga um pouco atrás da orelha, assim, eu acredito muito no potencial desses alimentos, nata, manteiga, quando natural, né? Porque ovo. A gente... Tipo, o leite de hoje não era o leite que a gente tomava quando era criança, né? Não, outra coisa. Tanto que a minha avó ainda tem o leite de saquinho, na verdade, que ela acha que realmente, e de fato né? Se a gente pegar hoje leite de caixinha, como é que tem o nível de conservação que tem hoje, sabendo que antigamente 2 dias azedava no máximo, né? Então, a gente, claro, tem uma evolução de biogenética aqui bastante significativa. Os alimentos, eles foram modificados e tem realmente um prazo de validade em alguns alimentos, consegue se prolongar isso, mas acho que tem uma questão química, física aqui também importante, então eu realmente fico às vezes com o pé atrás, assim. Realmente a gente não sabe exatamente o que está comendo, a não ser que a gente plante e colhe. Mais arroz ou mais massas? Massa. Mais molhos vermelhos ou mais molhos brancos? Mais molho vermelho. Mais vinho ou mais cerveja? Hoje vinho, já foi cerveja. Mais dia ou mais noite? Tu falou de sinapses neurais e tal. O teu cérebro trabalha, tu tá dormindo, quase dormindo, pensas, que genial isso, pá. Teu cérebro funciona nesse quesito de trabalhar durante a noite, por exemplo? Particularmente, eu trabalho muito mais na parte noturna do que na parte da manhã. Eu não sou uma pessoa muito matutina do ponto de vista de produtividade, a madrugada sempre foi uma companheira, na verdade, na minha vida em termos de conhecimento, de estudo, de produção. Né? Eu acho que a humanidade se divide em duas. Uma que acorda assim, oi, bom dia, às 6. Aquele tipo que a gente tem vontade de... E aquelas... eu sou desse, eu acho que tu também. E por falar em notívago e que gosta da noite e tal, eu soube que tu tens uma festa muito tal. Na realidade, as pessoas... Interessante como as pessoas conhecem a gente por coisas diferentes, né? Aí diz que tem uma festa que nasceu do teu aniversário, é isso? Verdade. Que dia que é o teu aniversário? Meu aniversário é dia 13 de fevereiro. Sério? Você é dia 12? Meu irmão é dia 12. Não! Que pessoas extraordinárias. Aquário, né? À frente do seu tempo. É verdade. E vocês... não, que chato. Ele faz junto, assim, 12, 13? 12, Aí vocês fazem junto sempre o aniversário? Acaba que a gente sempre fazia festas separadas, por um tempo, até quando a gente era pequenininho, até teve algumas festas que foram juntas,
mas depois a gente acabava muito fazendo... chato, né? Fazer tudo sempre junto. fazia naquela época, mas fazia 2 turminhas e sempre foi muito divertido. A gente tem uma diferença grande de idade, a gente tem 6 anos também de diferença, então isso... já era outra turma. Isso gerava 2 turmas diferentes também, que era importante. Que bacana. Mas as festas continuam. A festa continua, ela mudou, claro, né? Ela saiu do mês de fevereiro para o mês de janeiro, após a gente ter criado realmente uma empresa, e a gente está indo para a 19ª esse ano, né? No verão. Tu virou a tua festa de aniversário num negócio? Foi. Mas isso não é normal. Foi exatamente. É um negócio, é uma festa. Não, hoje é um negócio que tem sócios, ela tem um CNPJ, ela tem toda uma gestão por trás, de agência que trabalha o ano inteiro, trabalhando o nosso público-alvo. Então, hoje é de fato um negócio bem estruturado, eu diria, inclusive. Ele não faz nada assim largado. Bom, tu falaste aí dos vários... tem as pessoas que te conhecem de Marinho, outro de Polaco, outro de Sorato, outro de Gadzisk, outro de papai, outro né, de teu esposo, de amor, sei lá, enfim. De todas essas pessoas que te conhecem, cada um conhece uma parte da tua vida, o que tu acha que as pessoas mais têm de opinião a respeito de ti? Quando tu tá passando na rua e diz assim, aquele ali, o que elas se referem a ti? Como? Qual que mais elas se referem? O que tu acha que elas dizem? Uma boa pergunta. Eu acredito que deva ser um pouco de eu tentar me entregar de corpo e alma pelo aquilo que eu tento fazer. Eu acho que as pessoas devem pensar a respeito disso, porque, como eu falei, é realmente meu modo de ser, meu modo de viver, e tudo certo, a gente comete acertos e erros, e eu acho que cada um vai ter um nível de interpretação, mas eu acho que a gente tenta entregar sempre aquilo que a gente pode fazer de melhor para aqueles que estão ao nosso entorno. E é isso que eu tento entregar. Não sei se eu consigo fazer, não consigo que todos tenham esse sentimento, mas é o sentimento que eu gostaria que as pessoas tivessem de mim, pelo menos, de uma pessoa que tenta se dedicar a entregar algo melhor àquilo que ele está se colocando à frente, né? Então... Era isso que tu gostaria que as pessoas se referissem. Acho que é um pouquinho do que eu gostaria que as pessoas... aquele cara. Quem é aquele cara? Aquele cara é o cara que entrega coisas boas para as pessoas, que trabalha, que está sempre pensando soluções. Que tenta gerar algum valor para a sociedade, que tenta se dedicar e, de fato, fazer a roda girar. Eu acho que, pelo menos é o que eu gostaria que as pessoas enxergassem em mim. E aí, claro, né, o mundo é livre para diversas interpretações, eu acho que isso faz parte, eu acho que vai ter pessoas que me adoram, vai ter outras pessoas que talvez não tenham uma relação tão próxima, e talvez não me entendam com nível de profundidade para ter uma avaliação talvez profunda e a gente conseguir trocar esse nível de visão, né? Porque eu acho que o mundo às vezes te interpreta não pelo que tu és, né? E sim pelo que os outros eles estão vendo. Pelo que os outros falam, pelo aquilo que eles estão vendo. E como a gente havia comentado lá atrás, né? Tem vários prismas, tem vários olhares, tem várias realidades diferentes para com as pessoas que te olham, mas eu tento ser o mais humano possível e ao mesmo tempo trabalhar essa humanidade para tentar entregar algo mais. Na realidade, a gente enxerga o que a gente é capaz de enxergar, né? Cada um tem a sua... tu és aquilo que eu consigo ver dentro da minha limitação. Não quer dizer que tu seja assim. Querido, o que vai ficar de legado e de herança familiar, já que tu tens 2 sobrenomes muito históricos importantes, que tu gostaria que ficasse de ensinamento para o teu filho? Que sem transpiração não existe resultado. Indiferente de tu ser uma pessoa que tenha muita inspiração, eu acho que o trabalho é o que nos transforma, é o que faz com que a vida venha a valer a pena. Eu sou muito dessa linha de acordar, fazer, tentar não reclamar o menos possível e mostrar através de fatos que dá para fazer diferente, dá para fazer melhor. Se eu conseguisse que a minha família, os meus amigos e a sociedade ao meu redor entendesse isso
como talvez um dos legados que eu gostaria de deixar aqui no tempo curto que eu tenho nessa terra. Eu acho que é isso, é que trabalho é transformador. Eu não acredito em nada que é entregue de graça, no sentido de vir muito fácil. Eu acho que a vida é um processo de resiliência, e aí quando tu vê o que a maioria dos grandes empreendedores passaram por momentos de dificuldades, etc., e fizeram naquela dificuldade um nível de crescimento, o que fizeram no pós-guerra, o que a sociedade é capaz de fazer junto, eu acho que isso é muito importante. E isso vem do trabalho. Eu acho que o trabalho te faz também dormir mais tranquilo, sabe? De estar com a consciência limpa e dizer assim, não, pelo menos eu estou tentando fazer uma melhor. Eu acho que é um pouquinho disso. Dizem que os bons marinheiros são aqueles que enfrentam as tempestades, né? Não existe bom marinheiro que não tenha passado por tempestade. Acredito muito nessa frase. Mar tranquilo não faz bom marinheiro, né? E acho que uma característica que tu vai poder analisar em todos os empreendedores é que eles buscam sair da zona de conforto, né? A partir do momento que as coisas estão muito calmas, que as coisas estão muito lineares e que o modus operandi já está dominado, eles vão procurar outras áreas para poder se desenvolver mais e talvez gerar mais valor. Eu acho que é um pouco disso, assim. Eu acho que mais uma vez faz parte da característica exploratória, um pouco de Shackleton aqui, né, de buscar novos ambientes e deixar um pouquinho de legado para a humanidade no final do dia. De Platão também, ter coragem de sair da caverna. Um pouco de mito da caverna também, outra pessoa fantástica. Querido, muito obrigada, sucesso. A gente quer que tu tenha alguns desafios, algumas pequenas tempestades, para tu estar sempre crescendo, mas a gente também não quer muita tempestade, não. Que o teu sucesso seja muito legal no Nações Shopping, ou seja, onde tu for. Muito obrigada pela tua presença aqui. Muito obrigado, só tenho a agradecer e estou sempre à disposição para quando precisares trocar uma ideia, batermos um papo e, quiçá, né, falarmos sobre os novos projetos e o que o Nações vem crescendo e se desenvolvendo para toda a região. Com certeza. É isso então, pessoal. A gente encerra aqui essa semana, mas semana que vem tem outra grande personalidade. Beijo, tchau.